Bom dia, minha gente. Vão chegando aí para a nossa transmissão, do nosso culto online, né? Na manhã desse dia 22 de março de 2020. Vão chegando aí. Aqui iniciando outras plataformas aqui, o Face, o YouTube. Tem um pouquinho de paciência, tá bom? Vão se aproximando e convidando os amigos. Tem gente chegando aí, Joilda, quanto tempo? Júlia chegando. No Instagram a gente tem o Kleber. Só um momentinho. É o nosso culto online, o culto no caminho da graça. Não dá para vocês verem aí, mas olha, eu estou aqui com a camisa da Santa Corja. Você já perdoou o mundo hoje? Vou pedir a você que nos acompanha, não me mande mensagens agora pelo celular. Se quiser mandar aí pelos aplicativos, não tem problema. Mas não me ligue, por favor, nesse momento. Deixa eu só melhorar aqui o áudio. Como é que tá o áudio aí, pessoal, do Facebook? Esdras, querido, um abraço para você. Como é que tá o áudio? Como é que tá chegando o áudio para vocês aí? Tô tentando iniciar aqui o YouTube, mas não tá dando certo, não. Só um momento. Pronto, me deem uma resposta aí quanto ao áudio. Como é que tá chegando para vocês, por favor? Tá legal? Pronto, no Instagram tá bom. No YouTube eu não tô conseguindo, viu, Edvan? Tá dizendo aqui, iniciando transmissão, mas a gente não consegue. Vou tentar novamente aqui. Só um instante, por favor, manos. O YouTube deu um probleminha. Ver se a gente consegue recuperar a página aqui. Mas é isso, vamos fazendo então a nossa live de hoje, nosso culto no caminho, né? Online dessa vez. As circunstâncias nos obrigam, né? O bom senso e a cautela nos obrigam e nos conduzem a essa situação, não é? A gente precisa ter todo cuidado conosco, com os nossos, com o próximo, com os outros, com os quais a gente lida, os que a gente não conhece também, mas a gente precisa ter todo cuidado, né? Então não dá para a gente se arriscar e fazer reuniões e aglomerações. Bom dia, Zeca. A gente está aqui tentando fazer no YouTube, mas não estamos conseguindo ainda, viu? Vou tentar aqui mais uma vez. Ver se a gente consegue aqui. Se não conseguir, na próxima a gente tenta. Por enquanto, somente Instagram e Facebook. Então, você que tem aí o seu Instagram, tem gente que prefere, né? O Insta, pode então nos acompanhar por lá. Se não, fique aqui no Facebook mesmo, também é bacana. Não tá dando certo aqui o YouTube, não. Eu
Mas enfim, manos, a gente sabe que algumas comunidades têm preferido se reunir. Eu estou aqui meio enrolado com algumas coisas. Preferido se reunir ainda presencialmente, que é muito perigoso. As autoridades têm recomendado, aí têm feito recomendações a respeito disso. Mas além de perigoso, é irresponsável, né? Essa é a verdade. A gente precisa falar as coisas com muita clareza e irresponsável com as próprias vidas e com a vida dos outros, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vão chegando aí, por favor, anunciem, né, que a gente tem o nosso culto online hoje aqui. Vou tentar entrar mais uma vez aqui no YouTube para ver se a gente consegue. Se não, adiós, vamos continuar pelo Instagram e pelo Facebook. Eu estou tentando aqui, manos. Vocês estão perguntando aí sobre o YouTube, estou tentando, mas está complicado. Enfim, nós vamos falar hoje sobre o que eu tenho com o outro, o que tenho eu com o outro, né? E tem a ver exatamente com o que a gente iniciou dizendo aí, né? Sobre a necessidade dessas reuniões pela internet, mais seguras e sem, sem repercussão, pelo menos no nível da transmissão das patologias ou da patologia, né, da doença. A gente consegue se reunir, consegue se falar, consegue orar juntos, a gente consegue transmitir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, compartilhar isso numa manhã como essa de domingo. Você está na sua casa tranquilo, provavelmente já tomou o seu café, já fez aí o seu exercício, já fez provavelmente até a sua devocional, né? Mas eu convido você para fazer conosco de novo, você que não fez, fazer agora conosco, tá bom? Estou tentando mais uma vez aqui a transmissão pelo YouTube, tá? Diz aqui que está iniciando a transmissão. Mas a gente vai continuar falando em respeito àqueles que estão no Facebook, aqueles que estão no Instagram. Olha aqui a minha camisa, você já perdoou o mundo hoje? Não olhe para a barriga não, tá bom? Você já perdoou o mundo hoje? A camisa da Santa Corja, você pode adquirir essa camisa aí, ficar bonitão, né? E andando aí com essas frases bacanas. Manos, vamos orar. Deus, muito obrigado por esta manhã. A gente tem esse recurso que o Senhor nos concedeu. São esses recursos que o Senhor concede aos homens desde sempre para que transformem e façam de suas vidas uma vida melhor. Para além de todas as discussões que a gente possa ter quanto à internet, quanto ao bem e aos males que ela pode trazer, Senhor, eu estou te agradecendo pelo bem, que é de poder me ajuntar com os meus irmãos. Eu não estou fisicamente com eles, mas eles podem me ver, eu posso ler as suas mensagens, eu posso me sentir aproximado deles. E a gente pode compartilhar da palavra, e isso é uma bênção. Muito obrigado. Que o seu espírito esteja agora trabalhando em cada coração, em cada vida. Que haja paz nessa casa, onde a palavra vai chegar, onde essa imagem está chegando e a voz também. Que haja paz em cada uma dessas casas, em cada uma dessas vidas que nos aceitam nessa manhã aqui e compartilham conosco desse instante. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Vamos chegando, gente. Vou só conferir de novo se o YouTube entrou. Não entrou. Vamos continuando então aqui. Manos, o que tenho eu com o outro foi a pergunta que me veio à mente por ocasião dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Esses dias eu enviei uma mensagem para vocês provavelmente se lembram disso. E nós falamos que uma espiritualidade autocentrada, uma espiritualidade egoísta,
uma espiritualidade meramente contemplativa, individualista, que só tem a ver entre Deus e o homem. Eu não digo uma espiritualidade pessoal, porque essa é a natureza da nossa comunicação com Deus. Deus é um ser pessoal, nós também, e em razão dessa nossa pessoalidade, nos comunicamos, falamos com Deus, né? Mas uma espiritualidade egoísta, autocentrada, meramente contemplativa, está distante da espiritualidade ensinada por Jesus. Porque uma espiritualidade madura, que tem a ver com os evangelhos, ela repercute horizontalmente. Ela tem a ver também com as nossas relações horizontais, com a nossa relação com o próximo. Uma espiritualidade que só olha para o próprio indivíduo, ela é, no mínimo, contraditória se o alvo dessa pessoa é supostamente Deus, é supostamente Jesus Cristo. A gente aprende nos evangelhos que amar a Deus sem amar ao próximo não é amar a Deus. Isso é impossível. Você ama a Deus e ama o próximo. Isso é dito por Jesus, isso é corroborado pelos apóstolos. Então, o que nós depreendemos é que uma relação com Deus, ela não é somente uma relação vertical, mas ela sempre ganha horizontalidade. Lembra do que do que se diz nos evangelhos, do que se diz, por exemplo, em 1 João capítulo 4, versículo 20, né? Quem não ama não conhece a Deus, é o que diz o apóstolo, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, essa é a sua natureza, essa é a sua essência. É o próprio João quem assevera que quem não ama o seu irmão, a quem vê, isso meu Deus, isso é tão chocante, né? Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso é chocante, isso devia estar tão claro para nós, isso devia estar tão límpido para nós, mas a gente insiste em caminhar, em viver, em experimentar, em entender de outra forma. Mas a partir de tudo que o Evangelho ensina, a gente compreende que ser discípulo de Jesus, ser cristão, não é? Seguidor de Jesus, requer-se ver-se incessantemente, intensamente, sempre no outro. Requer isso de nós. Requer isso de nós. A gente precisa se ver no outro, olhar para fora de si mesmo e ver Deus pregado na cruz. E também ver o alquebrado que está na rua, aquele que foi abandonado, aquele que está enfermo, aquele que está necessitado. Entender que, de alguma forma misteriosa, você é agora eles. Você é tanto Jesus, com quem você se identifica em razão do seu sofrimento na cruz, quanto você também é aquele que está abandonado, quebrado, adoentado. É entender que a tragédia de um é a tragédia de todos, e entrou em ação o que eu chamo de um mistério tremendo de relacionamentos. Um mistério tremendo de favores indevidos, um mistério de identidade. É a gente compreender, eu estou olhando para aqui para o Facebook, estou aqui no Instagram, viu, meus irmãos? É a gente entender que o único jeito decente de viver eu diria, baixar a bola e salvar o que der da dignidade dos outros, da dignidade do próximo. E com isso a gente vai salvaguardar a nossa própria dignidade. Ora, como discípulos de Jesus, a gente não pode pensar e agir de outro modo. E eu diria que é uma pena que às vezes a gente precise falar disso, porque isso devia ser claro para os cristãos. Isso devia ser óbvio para os discípulos de Jesus. Mas é uma pena que aquilo que nós considerávamos virtudes cristãs, né? Compaixão, misericórdia, solidariedade, né? Ver-se no outro,
essas virtudes foram sendo perdidas ao longo dos séculos, especialmente em razão do cristianismo institucional, né? Dessa experiência espiritual institucionalizada. E aí a gente percebe que compaixão, misericórdia, longanimidade, solidariedade foram o que eu chamo de devidamente sanitizados e trocados, substituídos por prosperidade, por ortodoxia e por sucesso. A empatia e a preocupação generosa com o outro secaram-se em glorificação dos apetites de cada um. O que vale, o que se impõe é o desejo do ventre pessoal, é o desejo do ventre de cada um. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu iniciei com isso? Porque esse é um momento em que nós podemos avaliar o nosso grau de empatia. Lembra? Eu falei disso na mensagem que eu lhes enviei essa semana. A gente tem a oportunidade de avaliar o nosso grau de empatia. A capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, nesse momento. E, meus irmãos, esse momento, vocês sabem, muitos sabem melhor que eu. Esse é um momento extremamente difícil. Muito difícil. Nós temos hoje, segundo as informações, mais de 13 mil mortos, todos eles contaminados, afetados pelo coronavírus e que vieram a falecer. A gente tem milhares de suspeitos de terem o coronavírus. Isso em todo o mundo. Na Itália já passou de 3 mil mortos. Na China foram milhares. No Irã também já chega na casa de mais de 1.000 mortos. No Brasil a gente tem menos de uma dezena, pelo que eu sei, né, ainda. Mas isso rapidamente deve se alterar, porque o crescimento é exponencial. Exponencial. E nós temos, meus amigos e minhas amigas, uma situação que não tem a ver só com as mortes, não. Não tem a ver só com a repercussão na vida das pessoas nesse sentido, de ceifar-lhes a vida. Não, isso já é gravíssimo, óbvio. Mas a gente tem vários outros aspectos que estão em curso e que estão matando pessoas. De depressão, de tristeza, de desespero. Né? A gente tem a situação econômica no mundo totalmente prejudicada. A gente tem pessoas com seus negócios sem poderem trabalhar. Há irmãos nossos aqui, pessoas que nós conhecemos, por exemplo, que têm lojas em galerias, em shoppings. Shoppings estão lacrados, galerias também. As pessoas não têm como trabalhar, não têm como vender, como vão pagar as suas dívidas, os seus fornecedores, os seus empregados. Restaurantes, bares, casas de festas. Eu estou falando de empreendimentos de médio, ou pequenos, médios e grandes, mas você tem aqueles minúsculos. A vendedora de acarajé, o prestador de serviço, o entregador. Aquelas pessoas que vendem coisinhas pequenas, que precisam sair todo dia, que precisam vender todo dia o seu serviço ou o seu produto para poder comer. As praias estão fechadas. Os barraqueiros, a pessoa que vende o acarajé, que vende o queijinho, coalho, assado, tudo isso. Como é que essas pessoas sobreviverão? Como é que elas vivem? E o pior, elas precisam gastar com material de limpeza, e muito material com álcool em gel caríssimo. Os aproveitadores, nesse instante, né, fazem a festa. Nós estamos vivendo um momento extremamente complicado e nós só começamos. São só o princípio das dores, né? O pico da doença ainda deve ser em abril. Como é que nós estaremos daqui a 15, 20, 30 dias? Como é que estarão os supermercados? Meus irmãos,
Eu não estou tentando causar-lhes nenhum pânico. O que eu estou dizendo é que nós estamos num momento de crise, a gente deve, claro, nós devemos nos manter calmos, mas eu estou querendo despertar em vocês essa empatia. Se preocupem com os outros, porque você está agora aí na sua casa, sentado no sofá, na rede, na sua caminha, deitado, assistindo essa live. A sua despensa está bem abastecida, os seus filhos estão todos em casa, seu marido, sua mulher, sua mãe, os idosos que lhe cercam estão todos bem cuidados e acomodados. Você deve pensar, eu estou livre da enfermidade, tudo bem, você está tomando todas as medidas possíveis, mas tem gente que não pode, tem gente que não consegue. Grande parte dos lares brasileiros tem somente um cômodo. A maioria das vezes não tem porta, o banheiro é do lado de fora. Ou às vezes o banheiro é junto com a cozinha, com a sala e o lugar onde se dorme, que a gente não pode nem chamar de quarto. São 5, 6, 7, 8 pessoas amontoadas, são famílias que dependem de idosos, filhos e netos que dependem da aposentadoria do pai, do avô. Percebem? Essa é a situação no nosso país. E a gente precisa se compadecer. A gente precisa acordar, olhar para os lados. Quanto às mortes, têm sido mortes dolorosas. Não só para quem morre, não. Para quem está no processo de morrer. Esse vai nutrindo a esperança ali, mas só de início, a pessoa não tem nem contato com os familiares. Se ela foi diagnosticada com o vírus, ela já está no UTI, está sendo tratada, está com aparelhos e já está em isolamento. Não pode ter contato com o marido, com a mulher, com os filhos. Percebem? Percebem a dor? A dor do afastamento, da cisão, do corte relacional, corte familiar, corte fraterno. Percebem isso? A pessoa foi separada, isolada. E ela pode sair dali com saúde, rever a todos os seus entes queridos, seus amigos, ou ela pode sair dali somente as suas cinzas. Sem despedidas. Sem despedidas. Já pensou? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa ter esse olhar compassivo para tudo que está acontecendo. E nós não tivemos, né, irmãos? Essa enfermidade começou a se espalhar, foi detectada, diagnosticada na China lá em dezembro. A gente só ouvia as notícias, a gente assistia os noticiários, lia as informações na internet, por todas as plataformas, mas a gente lamentava, mas a gente não conseguia sentir a dor deles. A gente não conseguia ter a empatia necessária que a gente consegue ter agora. Que a gente consegue, minimamente ainda, em alguns casos, ou em algumas pessoas, a gente consegue ter um pouco mais de empatia. Eu lembro de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Ele diz, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A gente precisa disso, sermos compassivos. O que eu tenho com o outro? Ora, tenho tudo. Eu lembro de uma frase da Helen Keller, não sei quantos de vocês já ouviram falar dela, mas primeira frase, ela diz assim: enquanto você pode aliviar a dor de alguém, a sua vida não é vã. Enquanto você pode aliviar a dor de alguém, a vida não é em vão, a vida tem um propósito. Você tem uma missão, você tem um encargo. Tem um sentido na sua vida, é o que disse Helen Keller. E Helen, ela certamente compreendia a dor emocional, a dor
de suas restrições para viver, porque, eu não sei se você sabe, mas com a idade de 19 meses, uma doença deixou a Helen Keller totalmente cega e surda. Aos 19 meses de idade, ela fica cega e surda. Mas aí ela tem uma instrutora compassiva, chamada Anne Sullivan, que ensinou a Ellen a ler e a escrever em braille. E mais tarde ensinou também a falar, ainda com muitas dificuldades, mas ela conseguia falar. E eu lembro aqui que a palavra grega para esse texto que a gente mencionou de 1 Pedro 3, a palavra grega para compassividade quer dizer sofrer com o outro. E a Anne Sullivan sofria com a Ellen. Ela mesma já estava quase cega quando começou a trabalhar ensinando braille a Ellen. Ela sabia a dor também de sofrer com a cegueira, né? E no caso da Ellen, ela era cega e surda. E a Ellen aprendeu com isso e levou para a sua vida esse exemplo de solidariedade, de compaixão, de misericórdia. Passou toda a sua vida também trabalhando com centenas e milhares de pessoas, ajudando-as em todos os aspectos, né? Ela veio a se formar, veio a graduar-se na universidade e foi uma pessoa extremamente solidária com todos, porque tinham sido solidários com ela também. Então, e por que você fala de empatia, Romualdo? Você mencionou isso no texto que você mandou. E o que ela tem a ver com compaixão? Porque empatia não é uma palavra que ocorre na Bíblia, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar os sinônimos. Os aplicativos semelhantes você vai encontrar para todo lado. As escrituras estão cheias de exemplos de empatia, embora você não encontre lá no texto essa palavra empatia. Paulo, por exemplo, ele recomendou sentimentos similares quando ele exorta os cristãos a se alegrarem com os que se alegram. Ele diz, chorem com os que choram. Ainda no mesmo texto, ele diz assim, tende a mesma mentalidade. É interessante como Paulo falou, porque ele estava dizendo de empatia, ele estava falando de empatia. Tende a mesma mentalidade para com os outros, como para com vós mesmos. Mesma mentalidade, mesmo sentimento. Jesus foi um exemplo constante de empatia. Ao ver que uma viúva estava desesperada porque o seu filho havia falecido, né, e o esquife estava já pelas ruas da cidade de Naim, ele se compadeceu da dor da mulher, da dor daquela mãe, daquela viúva, aproximou-se do cortejo fúnebre e ressuscitou o jovem. Jesus se compadeceu. A gente lembra, por exemplo, que depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu a Saulo, né, que ainda era Saulo, na estrada de Damasco. E nessa ocasião, Jesus deixa de maneira explícita que Saulo saiba como a violenta perseguição que ele empreendia em relação aos seus discípulos o afetava. Ele quer que Saulo saiba que aquela violência de sua perseguição para os discípulos o afetava profundamente. Ele diz assim, Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Você os persegue e persegue a mim, porque Jesus se identificava com a dor dos discípulos perseguidos. Percebem isso? Jesus tinha essa empatia constante. As curas que ele realiza, por exemplo, a gente vai percebendo o grau de empatia. O apóstolo Paulo aprendeu a ser misericordioso, a ser sensível aos sofrimentos e aos sentimentos dos outros. Tanto que ele diz assim, num texto de 2 Coríntios, você pode abrir aí na sua Bíblia, acho que é capítulo 11, versículo 29, ele diz assim, quem enfraquece que eu também não enfraqueça?
Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, quem tropeça, que eu não me abrase, que eu não sinta. Quem de vocês pode sofrer sem que eu sinta, é o que Paulo está dizendo? O que eu tenho com o outro? Ou o que tenho eu com o outro? Talvez essa pergunta que você faz e que me veio à mente seja a pergunta de Caim. Lembram de Caim? Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Gênesis capítulo 4 e versículo 9. Abra aí a sua Bíblia. Veja o que é que diz esse texto. Capítulo 4 e versículo 9 de Gênesis. Pegue aí a sua Bíblia e leia comigo, por favor. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Disse Deus: que fizestes? Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Observem, esse texto de Gênesis aqui, capítulo 4, versículo 9, a pergunta de Deus é uma pergunta retórica. E a resposta de Caim é também uma resposta retórica. Ou você acha que Deus não sabia o que Caim havia feito com seu irmão Abel? Você acha mesmo isso? A pergunta é retórica. Onde está Abel, teu irmão, Caim? Onde está Abel? E Abel responde: não sei. Sou eu, por acaso, responsável pelo meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? E a resposta de Deus é sim. Você é. Que é isso que você fez? Está aí na sua Bíblia desse jeito, mas é retórico. O sentido da palavra, da frase, da afirmação ou da pergunta de Deus já carrega em si uma afirmação embutida. Sim, você é responsável por ele. Que é isso que fizeste? O que é que você fez? O sangue do teu irmão clama. Então, não dá para dizer que você não é responsável. Não dá para dizer que você não tem nada a ver, que você não vai orar. Não vai orar, buscar a Deus, pedir, interceder pelos seus irmãos em todas as circunstâncias, de todos os níveis de problemas, de acometimentos nesse instante de calamidade, de pandemia. O que você tem a ver com seu irmão, você tem em tudo. Ah, mas eu não sou o cuidador dele, eu não sou responsável. Pare, você é. Você precisa sentir, dar lugar a essa empatia. Eu não estou convocando você para nenhuma tarefa messiânica, até porque não dá. Não dá para sair pelas ruas tentando acolher, conter, trabalhar, fazer diretamente com as pessoas. Você vai estar expondo a sua vida a risco. Se você não é um profissional de saúde, não tem os equipamentos adequados, não é isso que eu estou convocando. Não é para isso que eu estou convocando você. Mas faça ao menos o que lhe for possível. Ao menos abra os olhos, abra os seus ouvidos, os seus sentidos todos. O que eu quero dizer para você é sinta o mundo ao seu redor, sinta as pessoas, sinta as dores, sinta os medos, sinta a depressão, sinta a ansiedade, sinta o pânico, sinta. Tem gente ao seu lado, tem gente ao seu redor, tem gente longe de você, você tem visto na TV. A esse clima, sinta.
Ouça o mundo, ouça as pessoas. Percebe? Ouça, sinta as dores. Hoje, o Show da Vida, né, o Fantástico, deve apresentar muitos casos, especialmente na Itália, de pessoas que perderam os entes queridos, de famílias que foram separadas dos que amavam. Muito sofrimento. Vai falar de como as pessoas estão lidando com as enfermidades nas favelas, nas favelas, nos lugares mais pobres, onde há muito mais gente desfavorecida ou menos favorecida. O que é que a gente tem com isso? A gente tem muito. Faça o que for possível. O que for possível, o que estiver ao seu alcance, faça. Esteja com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, com todos os seus sentidos. Ouça, veja, sinta. É isso que eu queria lhes falar nessa manhã. Você tem muito a ver com o outro. Muito, muito, muito a ver com o outro. Edivan falou comigo ontem à noite e nós pensamos numa alternativa para esse tempo de ausência das reuniões presenciais. E uma ideia interessante que a gente vai articular, Edivan vai tentar ver como é que faz aí o cadastro de algumas pessoas, muitos entre nós, e pessoas que não estão entre nós, que não convivem, não congregam, não caminham conosco, mas que nos assistem ou estão nos assistindo agora, pessoas que não estão podendo trabalhar nesses dias. Gente que não teve condição de comprar elementos básicos de higiene, gente que não pode sair à rua para comprar alimentos para casa, são idosos, gente que vive com outros idosos, gente que isolou idosos. Tem vários contextos, várias situações. E como nós não estamos nos reunindo aos domingos desde hoje, nós também não estamos pagando aquele aluguel, que é muito pouco, obviamente, R$ 250, mas ali as pessoas quando vão às reuniões, e mesmo as que não vão, elas têm ofertado, porque acreditam na causa. E nós queremos pegar essa oferta para o aluguel e para as outras coisas, para as outras demandas que a gente tem, e tentar atender, tentar socorrer as pessoas. Aquilo que nós gastaríamos com as reuniões, nós vamos direcionar para as pessoas que nos procurarem, que se cadastrarem. Edivan vai fazer um pequeno cadastro de gente que precisa trabalhar diariamente e tira o seu sustento desse trabalho. Né? E sem essa oportunidade, sem essa possibilidade de estarem na rua, de estarem vendendo, de estarem atendendo, diaristas, pessoas que vendem, pessoas que trabalham com Uber, por exemplo, e tantos outros. Eu esqueço aqui, mas a gente poderia citar muitos trabalhos que estão agora paralisados, a pessoa deixou de ganhar. A gente precisa dessa alternativa para ajudar minimamente os outros. Então procure o Edivan, se você puder, deposite na conta dele, a gente vai direcionar essas ofertas para aqueles que estão necessitando nesse momento e que não tem de onde tirar. Não tem aonde ganhar nenhum dinheiro. Você tem muito a ver com o outro. Sinta a dor, sinta as vozes, sinta as impressões, sinta os sentimentos, as dores, as tristezas. Ore. Nós temos um grupo aí também, você pode procurar também ao Edivan, um grupo que tem atendido as pessoas com síndrome de pânico, depressão, entristecidas, amedrontadas, pessoas que têm poucos recursos e não podem sair de casa, não podem conversar com ninguém, gente que se sente sozinha. A gente tem um grupo de pessoas que vem atendendo aos outros. Se você pode atender, nos procure também, se coloque à disposição. Faça, modo, eu não posso agora, sabe como não pode? Você não está nem indo trabalhar. Atenda alguém, atenda no WhatsApp, ligue para ele, converse. Alguns minutos de conversa, de atendimento, você não precisa ser um profissional, não. Você só vai dar uma palavra amiga.
Você só vai dizer, eu estou aqui, eu estou orando com você, compartilhar uma palavra. Como você não pode? Seu dia tem 24 horas, você não pode tirar 10 minutinhos para alguém? Como não pode, irmão? Como não pode, irmã? Você ainda está se perguntando o que você tem com o outro, só porque você tem os seus problemazinhos na vida, ou os seus problemões. Não vou nem desprezar os seus problemas, mas tem muito mais gente com problemas maiores. E o que é que você tem com eles? Tudo. Faça isso, se disponha, se coloque à disposição, faça algo. Por fim, além de ter esse olhar, esses ouvidos atentos para o mundo e para o outro, vamos orar também para que as autoridades desse país conduzam essa situação da melhor forma possível, com a devida empatia também, né? Com a devida empatia, sem desprezar o momento, o tamanho da crise, que eles tenham entendimento, compreensão, que façam um bom trabalho. A gente tem que orar por aqueles que estão atemorizados, aflitos com tudo, panicados, né? Não sabem o que fazem, se vão fazer uma despensa enorme dentro de casa porque não sabem como serão os próximos dias, ou se não tem com o que comprar, se não tem como ir à rua. Gente panicada, né? E pensando, o vírus pode entrar na minha casa por qualquer meio. Tem muita gente assim. Vamos orar. Vamos orar para que Deus nos traga paz. Se a gente ficar ligado só nos noticiários, eu quando fico ligado só nos noticiários e vendo aquela chuva de notícias ruins, não tem como não ser afetado. E fica afetado. Aí a gente tem que fazer outra coisa, a gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra, assistir a um filme, cantar uma música, ouvir uma música, fazer qualquer coisa, brincar com os filhos, fazer qualquer coisa diferente, desligar um pouco também dessa vibe de noticiários avassaladores, essa avalanche de notícias ruins que vão panicando a gente, que vão amedrontando a gente. Então vamos orar, vamos fazer coisa diferente, assista um bom filme, leia um bom livro, ouça uma música bacana, confie no Senhor, entregue a Ele esses momentos. É o melhor que a gente pode fazer, além de ajudar os outros, né? Ou simultaneamente ajudando ao outro, ouvindo ao outro, é entregar ao Senhor essas nossas aflições. Mateus 11, 28, um texto que todos vocês conhecem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Eu creio na tua palavra. Eu creio que essa pessoa que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, ela pode ir ao Senhor. Ela pode se dirigir ao Senhor. Ela, ele que estão cansados, oprimidos, aflitos, amedrontados, ansiosos quanto ao futuro, quanto ao que há de vir. Como vão lidar com o futuro? Como vão lidar com as contas? Como vão lidar com a empresa? Como vão lidar com a ausência, a falta de vendas? Como vão lidar com a crise que ainda vai se avolumar, que ainda vai se agravar? Como vão lidar? Tem muita gente ansiosa, amedrontada, atemorizada, Senhor, nessa manhã, e a tua palavra está nos dizendo: vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E é isso que eu te peço, que a tua palavra inunde esses corações, que o Senhor alivie os seus corações, as suas almas, que o Senhor os alivie de toda dor, de todo sentimento negativo, de toda depressão,
de toda tristeza, que o Senhor os alivie nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Nos faz úteis aos outros, para que a gente possa socorrer aqueles que não podem fazer nada, ou aqueles que podem fazer pouco, aqueles que têm poucas ferramentas para fazer, que sejamos úteis, Senhor. Em nome de Jesus eu oro com os meus irmãos e te peço que atues em cada lugar, em cada hospital, em cada clínica, em cada UTI, que o Senhor fortaleça os corpos, os organismos, os sistemas imunológicos das pessoas, os nossos sistemas imunológicos, que a gente resista a esse vírus, que o nosso próprio organismo combata esse vírus com poder. Nos ajuda, Senhor, ajuda o mundo, ajuda o planeta, tem misericórdia de cada pessoa, de cada família, de cada pessoa que perdeu gente querida, amada, que não pôde nem se despedir dele, dela. Ah, Senhor, traz um espírito de paz no mundo. Traz um espírito de consolo ao mundo. Traz um espírito de conforto ao mundo. Conforta-nos. Conforta-nos. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós haveremos de nos falar outras vezes, por aqui, por outros canais, pelo WhatsApp. E no próximo domingo, diante das circunstâncias, provavelmente nós estaremos de volta por aqui, com o nosso culto online, tá bom? Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus. Tá legal? Um beijo.